Há 5 anos atrás, a minha mãe, após o falecimento da minha avó, decidiu ir morar em uma fazenda aqui no interior da Bahia. Ela foi morar junto com as minhas 2 tias, meu padrinho e alguns primos meus que eram pré-adolescentes. Eu trabalhava na prefeitura da cidade em que eu vivo. Desde que minha mãe havia se mudado, eu sempre me comunicava com ela por telefone. E já tinha quase uns 8 meses que nos comunicávamos dessa forma. Até que finalmente eu decidi visitá-la na fazenda onde ela estava. Combinei de passar o fim de semana lá para tentar esfriar um pouco a cabeça. Estava sendo um ano um pouco difícil para mim, pois eu tinha me separado da minha companheira. Não éramos casados, apenas vivíamos juntos e moramos juntos por quase 1 ano e meio. Além do mais, o meu trabalho estava me deixando mentalmente cansado. Logo, tomar um pouco de ar fresco e relaxar longe da correria da cidade iria me fazer bem. No sábado, bem cedo, eu fui para a rodoviária, comprei minha passagem e peguei o ônibus. A viagem seria de uns 45 minutos. O meu padrinho estaria me esperando na rodoviária para me buscar e me levaria em sua caminhonete por uma estrada de terra até chegarmos em nosso destino. Quando finalmente cheguei, dei um abraço na minha mãe e também cumprimentei as minhas tias. Como elas sabiam que eu iria cedo para lá, eventualmente elas prepararam um café da manhã para mim, com bolo de milho, tapioca e outras coisas. Com certeza aquele fim de semana prometia ser relaxante e muito descontraído. Passei quase toda a manhã proseando com os meus familiares, até que eu decidi caminhar um pouco para conhecer a fazenda. Enquanto eu caminhava, meu padrinho e um dos meus primos me mostravam algumas coisas. Havia um chiqueiro com uns 8 porcos, se não me falha a memória. Havia bastante galinhas e algumas árvores frutíferas. A minha mãe e os meus familiares moravam em uma casa que foi cedida pelo dono da fazenda. No caso, o meu padrinho junto com as minhas tias tomavam conta de algumas coisas lá, e o meu padrinho me levou na sede para me apresentar ao dono da fazenda. O fazendeiro foi bem receptivo e disse que eu era bem-vindo e que eu poderia desfrutar o fim de semana ali sem problemas. Depois disso, eu caminhei mais um pouco pelo lugar. Minha mãe havia feito um delicioso almoço preparado no fogão a lenha. Era uma comida simples, mas muito boa. O dia estava sendo agradável naquele lugar. Quando estava quase anoitecendo, a minha mãe disse que se esqueceu de me avisar que eu não iria dormir na mesma casa que ela estava, pois não tinha espaço suficiente. Mas ela falou com o dono da fazenda, e ele disse que eu poderia dormir em uma casinha que estava vazia. Ali morava um antigo funcionário que foi embora. Porém, a casa, por estar muito tempo vazia, estava com a instalação elétrica desativada, por ser muito velha e necessitava de conserto. Ela perguntou se eu me incomodaria de dormir ali no escuro e disse que iria me emprestar uma lâmpada portátil, essas que são a pilha, para que eu pudesse ter um pouco de luz à noite. Eu disse que não me incomodaria, pois eu sempre gostei de dormir no escuro, no breu total, e além do mais, era só um fim de semana. Meu padrinho levou um colchão, e eu levei um cobertor e um travesseiro. Dentro da casa já tinha uma cama, só faltava o colchão. Ele me mostrou a casa que eu iria ficar. Era bem velha, portas e janelas de madeira grossa. O chão estava empoeirado, mas, ainda assim, era possível dormir lá sem problemas. Depois voltamos para a casa onde estava minha mãe para jantarmos. Após a janta, por volta de 8h30 da noite, por ser fazenda, todos já estavam se preparando para dormir. Então, peguei a luz portátil e fui para a casa que eu iria dormir. No caminho, eu passei de novo em frente ao chiqueiro, e perto dali havia um poste de luz que foi colocado por precaução para inibir a ação de ladrões que tentassem roubar algum dos animais que ali estavam. O chiqueiro ficava um pouco iluminado. Então, eu vi algo que achei bem estranho. Eu vi que todos os porcos estavam um ao lado do outro.
paralelos à cerca de proteção, me encarando fixamente, enquanto eu caminhava. Suas cabeças iam me acompanhando como se fosse uma câmera filmando alguém em movimento. Eu parei e fiquei olhando aquele comportamento estranho deles. Eles estavam estáticos, um ao lado do outro, me olhando fixamente, sem fazer nenhum barulho. Continuei caminhando e matutando sobre aquela cena, pois eu nunca vi porcos fazendo aquilo, e até onde eu saiba, geralmente eles fazem coisas aleatórias típicas de sua natureza. Mas talvez eu estava com a cabeça cheia e estava fazendo drama à toa. Cheguei em casa, acendi a luz de pilha, fechei e tranquei a porta e certifiquei de que as janelas estivessem trancadas também. Coloquei a luz no chão, preparei a cama e me deitei. Eu comecei a mexer um pouco no meu celular. Apesar dali não ter internet, eu fiquei vendo alguns vídeos e mensagens que eu ainda não tinha lido antes de sair da cidade. Após uns minutos eu comecei a sentir sono. Então, eu apaguei a luz que estava no chão, coloquei o celular debaixo do travesseiro e fechei os meus olhos. Mas foi aí que eu não tive paz. Eu estava em um estado em que estava quase dormindo, mas ainda tinha consciência do que estava ao meu redor. Eu comecei a escutar passos que vinham na minha direção. Eram passos de alguém que parecia estar descalço e batia os calcanhares firmemente no chão quando andava. Logo, o meu sono foi embora. Eu estava usando o cobertor, mas a minha cabeça estava descoberta. Eu abri os meus olhos e me atentei para aquilo. Logo, aqueles passos pareciam se afastar da minha cama muito rápido. Então eu achei que poderia ser apenas o sonho e o cansaço. Virei para um lado da cama para dormir e mais uma vez eu escutei passos de alguém vindo na direção da minha cama. Nesse momento, meu coração começou a acelerar, pois naquele instante eu sabia que não era um sonho e alguém poderia estar ali na minha casa junto comigo sem eu saber. Quando eu tentei ver quem era, mesmo com a luz apagada, ainda assim eu pude notar que um vulto muito negro correu para o banheiro e eu pude escutar os seus passos também. Eu acendi a luz de pilha, fui no banheiro, mas não vi ninguém. A propósito, a casa era só de um cômodo. Era um quarto e banheiro, nada mais que isso. Eu até cheguei a procurar debaixo da cama, mas não havia ninguém. Eu coloquei a luz no chão e a desliguei. Mais uma vez, após a casa ficar escura, eu escuto alguém caminhar em direção à minha cama. E dessa vez, eu escuto alguém dizer, meio que sussurrando: Olha ele, olha ele. Quem quer que dizia isso estava meio que sorrindo e achando engraçado. O meu coração disparou. Eu levantei a cabeça, mas quando eu fiz isso, escutei alguém correndo descalço para o banheiro outra vez. Eu tentei alcançar a lâmpada de novo, para ver o que era, mas quando eu estendi minha mão para pegá-la, a lâmpada não estava lá. Eu só sentia o chão frio. Eu tateava para todos os lados, mas não encontrava o dispositivo. Era como se alguém tivesse tirado tal objeto de lá. Rapidamente eu virei para o lado da cama e me cobri com o cobertor dos pés à cabeça. Nesse momento, para o meu pavor total, eu escutei de novo os passos que foram até a direção dos meus pés e senti uma mão passando pelos meus pés e puxou o meu cobertor. Eu segurei o meu cobertor para não descobrirem a minha cabeça. O medo já tinha tomado conta de mim, e eu senti um puxão ainda mais forte no meu cobertor, o que acabou descobrindo a minha cabeça. Eu tentei não abrir os meus olhos, cobri minha cabeça de novo. Tentava respirar fundo e sentia nitidamente a presença de alguém ali. Eu me lembro bem de ter trancado as portas e as duas janelas que haviam na casa. Era impossível que alguém tivesse invadido a casa, senão eu escutaria o barulho das portas ou das janelas rangendo ao se abrirem. Outra vez, eu escutei aqueles passos, alguém sussurrando e meio que rindo baixinho.
Aquele terror durou toda a noite. E quando eu vi que o sol estava nascendo, foi um alívio para mim. Aquele inferno estava acabando. Todos aqueles passos e sussurros cessaram por completo. O mais estranho foi que eu encontrei a lâmpada portátil perto da porta da casa. Literalmente, alguém tirou ela de perto da minha cama para que eu não a acendesse mais. Eu estava exausto, e os meus familiares notaram isso no meu semblante. Eu fiquei com vergonha de dizer o que aconteceu, porque eu tinha receio de eles não acreditarem em mim. Inventei uma desculpa de que havia muitos mosquitos que não me deixaram dormir. Passei o dia lá, até que no final da tarde, eu peguei as minhas coisas e fui embora. Meu padrinho me deixou na rodoviária. Desde aquele dia, quando eu visito minha mãe, eu só passo o dia lá. Mas quando está perto de anoitecer, eu volto para minha cidade. Eu não tenho mais coragem de dormir naquela fazenda. Foi tenebroso e eu nunca mais vou me esquecer daquela experiência. Até mesmo os porcos, quando me viram indo para aquela casa, ficaram estranhos, como se eles pressentissem algo de errado naquele lugar. Foi muito sinistro. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.